Fala galera, opa! Agora a gente vai então para o terceiro e último tipo de pronome que a gente vai ver nesse nosso módulo 1 de inglês, de English, aqui do Totem On. Totem On, maravilha, vamos que é nóis, olha pra cá. Galera, bom saber que vocês estão aí ligados aqui com a gente, maravilha, segue assim, foco, sempre, vem pra cá. Gente, pronomes reflexivos no inglês a gente chama de reflexive pronouns. Quais são eles? Barbada, bem tranquilinho. É a turma do self. Aham. É a galera que termina em self. Bom, vamos lembrar que self, né? Self é um prefixo, por exemplo, no inglês, que tem a ver com aquilo que é a si próprio, a si mesmo, né? Então, quando eu digo self-control, é o autocontrole. Quando eu digo self, por exemplo, self-esteem, é autoestima. Então, quando a gente usa self, tem a ver com si mesmo, si próprio, tá? Muito bem. Gente, self-confidence, autoconfiança, e casualmente aqui nos reflexivos tem o self no final. Por quê? Porque self tem a ver com isso, né? E o reflexivo, por exemplo, o primeiro caso que a gente vai ver é exatamente esse uso daquilo que reflete na pessoa. Por exemplo, quando eu digo assim, they hurt themselves, eu estou dizendo que eles machucaram a si mesmos, eles machucaram a si próprios, eles se machucaram. Eles se machucaram. Como é que a gente diz isso no inglês? Usando um pronome reflexivo. Qual é o pronome reflexivo do inglês? Como são eles que se machucaram? Então eu vou usar este pronome reflexivo que refere-se a eles. A pessoa, né? Eles. Muito bem. Então, galera, por isso myself, I, myself, né? Ó, you, yourself, he, himself, a ele mesmo, a ele próprio, she, herself, it, itself, we, quando eu digo we, nós, né? Ourselves, atenção que agora selves, o final vai ser no plural, porque aqui nas terceiras pessoas do plural, o finalzinho vai terminar em VES, né, que é o pluralzinho. Depois nós temos yourselves e lá embaixo they, themselves. Então, para cada pessoa, para cada pronome pessoal sujeito, I, you, he, she, it, we, you, they, vai ter um pronome reflexivo, certo? E ele tem que ser igual, né? Se eu uso, por exemplo, se eu falei they aqui, eu tenho que dizer themselves. Tem que concordar, tá bom, gente? Tá legal? They hurt themselves. Tradução, eles se machucaram a si mesmos. Se machucaram. E aí a gente chama de reflexive, por quê? Porque é exatamente o uso reflexivo do pronome reflexivo. Né? Quando a pessoa faz uma ação e sofre essa ação. Tudo bem? Beleza. Ó, aí nós temos uma segunda situação que diz assim, ó. He himself wrote the book. He himself. Senhor, o que quer dizer esse he himself wrote the book? Wrote the book quer dizer que ele escreveu o livro, né? Wrote, passado do verbo write, que é escrever. Galera, quando eu digo he himself, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou enfatizando, ou seja, o que é enfatizar? Reforçar, chamar atenção, reforçar. Eu estou enfatizando o fato de que ele mesmo escreveu o livro. Tipo, olha, foi ele mesmo que escreveu o livro. Tipo, ele mesmo. Foi ele realmente que escreveu o livro. Então, he himself. Himself dá, tipo, reforça essa ideia de que, pô, o cara fez isso, né, por si próprio. Tipo, foi ele mesmo. Né? Então, ele foi lá e escreveu o livro com o trabalho dele. 100%. Então, olha só como dá uma reforçada e a gente chama isso de emphatic. Emphatic é o uso enfático. O uso enfático do pronome reflexivo, quando eu quero reforçar que foi alguém, foi aquela pessoa mesmo que fez tal coisa. Tá legal? Tudo bem. E aí nós vamos para um terceiro e último momento, situação, do pronome reflexivo, que é quando eu tenho a preposição by. Aqui, galera, a diferença é que eu vou ter essa preposição by acompanhando o pronome reflexivo. Por exemplo, I fixed the toy by myself. Eu consertei, eu arrumei o brinquedo by myself. Quando eu digo by myself, o que eu estou dizendo?
que eu fiz isso? Alone. Sobre o que é alone, que eu não lembro bem? Sozinho. Sozinho, sozinha, tá bom? Então, galera, eu consertei o brinquedo sozinho, sem ajuda de ninguém. Então, quando tu tem a preposição by acompanhando um pronome reflexivo, qualquer um deles, aí eu posso sempre trocar pela palavrinha alone. Isso pode ser uma questão de prova, né? Eles podem pegar, por exemplo, a expressão by myself e pedir para substituir por algum sinônimo, né? Eles pedem, olha, a expressão by myself poderia ser substituída por... Aí, galera, o que substitui o by myself é exatamente essa palavrinha que eu chamei a atenção lá para vocês. Alone, sozinho. Tá legal? Então, tu tem aí 3 situações diferentes com os pronomes reflexivos. Viu que importantes são esses pronomes aí na língua inglesa? Lembra, sempre termina em self. Se for plural, selves. Para cada pessoa tem um pronome reflexivo. E aí, nós temos aqui o uso reflexivo, se machucaram. Eu tenho o uso enfático, enfatiza, né? Ele mesmo que escreveu o livro. E tem ainda o terceiro caso, que é quando tem a preposição by, vai sempre ter o by, e aí tu já sabe, sinônimo, alone, maravilha, era isso, fechamos esse vídeo. Agora a gente vai fazer 2 vídeos aí, galera, para practice, exercise. Vamos ter o nosso practice moment, o nosso momento de prática. Eu vou colocar 2 questões no quadro, uma em cada vídeo, para a gente poder enxergar, né, numa questão, num exercício, tudo isso que a gente viu nesses 3 vídeos de pronomes. Aguardem!